Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional, um programa que mostra as histórias que acontecem em um dos setores mais importantes e pungentes para a nossa economia. E você vai ver daqui a pouco. Os dois estudantes da Escola Municipal Demóstenes Cristino, que fica em Ipameri, Goiás, participaram do primeiro dia de campo infantil da Fazenda Santa Brígida, iniciativa coordenada pela rede ILPF. São Carlos, interior de São Paulo, Fazenda Canchim. Foi aqui, num estudo que durou 2 anos, que a Embrapa comprovou que a pegada de carbono na produção leiteira a pasto é baixa. O experimento utilizou 2 sistemas de manejo: o extensivo, sistema de pastejo contínuo com baixa lotação, e o intensivo, sistema de pastejo rotacionado irrigado com alta taxa de lotação. Segundo informações divulgadas pelo Boletim do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil deve produzir 4.455.000 toneladas de carne suína em 2023. No ano passado, o volume produzido foi de 4.350.000 toneladas. E quais as consequências disso? Oportunidades para o produtor. A gente pode entender a pecuária como parte da solução ambiental. Então, quando a gente intensifica a pecuária, ela consegue entregar resultado econômico, consegue entregar resultado ambiental, fixar CO2, fixar carbono, que está muito na moda hoje. Então, a gente já faz esse serviço a longa data. E isso, a gente muda essas áreas de pastagem e a gente tem resultados muito interessantes da agricultura de grãos pós-pastejo. E uma das formas de mostrar o valor, as qualidades do Nelore é justamente mostrar as qualidades da carne dele, uma vez que nós estamos falando de uma raça essencialmente produtora de carne. Claro. Né? E acho que um dos cortes mais simbólicos do Nelore é o cupim, né, Fred? O que diferencia, né? A ILPF é uma estratégia de produção que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais, dentro de uma mesma área. Pode ser feita em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades. Assim, otimizam o uso da terra e elevam os patamares de produtividade. Portanto, nós estimulamos e muito a que o produtor se organizasse para fazer um trabalho de melhoramento das raças que nós tínhamos, especialmente as possibilidades do cruzamento do gado indiano com o gado europeu. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. Para começar o programa de hoje, vamos até a Fazenda Santa Brígida, que fica no município de Ipameri, interior do estado de Goiás, para conferir como foi o primeiro evento Dia de Campo Infantil. A iniciativa, promovida pela rede ILPF, uma associação público-privada, tem o objetivo de ensinar sobre a sustentabilidade na agropecuária e mostrar para as crianças a importância do campo para a cidade. O Rodrigo tem 11 anos. Mesmo com a pouca idade, gosta e conhece muito bem o meio rural. Eu moro em fazenda desde os meus 2 anos. Aí eu mudei para a cidade para estudar de manhã. Mas eu vou para a roça todo final de semana, eu planto, ajudo meu pai, colher, plantar. Você sente saudade de morar na fazenda? Sim. O que você mais gostava de fazer lá? Andar de cavalo, andar de trator, colher. Já o Eric tem uma proximidade menor, apesar de já ter conhecido fazendas. Eu vivo mais na cidade, mas o meu avô, ele tem uma roça, aí de vez em quando ele me leva, quando eu não tenho aula, na escola. E você gosta de ir pra roça? Muito. Andar de cavalo, plantar, capinar. Os dois estudantes da Escola Municipal Demóstenes Cristino, que fica em Ipameri, Goiás,
participaram do primeiro dia de campo infantil da Fazenda Santa Brígida, iniciativa coordenada pela rede ILPF. Nós precisamos já começar a trabalhar nas futuras gerações do agro brasileiro. O agro tem uma importância fundamental em termos de produção de alimento, de fibras, de energia para alimentar o mundo, para descarbonizar o mundo. Então é importante que nessa faixa etária dos 8 a 11, 12 anos, quando eles estão abertos a ouvirem, a aprenderem, a formar seus conceitos a respeito da natureza, da vida, que eles recebam a informação adequada, que eles recebam a informação pura, sem viés ideológico, sem interesses comerciais, apenas mostrando o quanto é importante a atividade dos pais deles, dos amigos e que eles vão ter no futuro. A gente notou que as crianças estavam sendo conduzidas de uma forma errada porque elas não tinham informação do campo. Então o que a gente quer, o objetivo nosso, trazendo as crianças, fazendo o plantio da árvore, fazendo palestras e tudo mais, é fazer com que essas crianças conheçam também o campo, conheçam de onde vem o alimento, conheçam que é um ambiente saudável e passem a gostar do campo como a gente gosta. Iniciativas como essa possibilitam que as crianças tenham um contato com a realidade do agro. Assim, evitam narrativas equivocadas sobre o setor. Inclusive, uma pesquisa realizada pela entidade De Olho no Material Escolar, em parceria com a FIA, Fundação Instituto de Administração, avaliou como o agronegócio é apresentado aos estudantes dos materiais didáticos brasileiros. De acordo com o levantamento, as menções negativas superam as positivas em 60%. É quando você coloca em prática, né, o que você está aprendendo e o seu conhecimento, por exemplo, num dia como hoje, que essas crianças estão podendo colocar assim, a mão na massa, né, plantar uma árvore, ver como a característica, como o solo está melhor, como as plantas, né, estão crescendo de forma sadia. Então isso daí cria uma consciência muito maior. Então a visão deles em relação ao agronegócio, né, ao agro em geral, vai ser muito positivo. E é isso que a gente quer, levar a esperança e a positividade para esse jovem. Das 345 menções sobre o agro, 305 eram autorais, ou seja, sem embasamento científico. Assim, a partir desse resultado, nós estamos agora tentando melhorar, né? Então, levando a prática, as crianças para conhecer a prática, nós estamos fazendo uma agroteca que tem um material muito mais facilitado para os profissionais, por exemplo, professores, crianças. Nós estamos organizando livros paradidáticos sobre cada cadeia produtiva do agronegócio para entregar para essas crianças. Então nós estamos querendo, assim, através, né, de toda essa ajuda que nós estamos fazendo, levar a melhoria para essas crianças, para eles terem um futuro melhor. E convencer também a sociedade dessa visão positiva para o agronegócio, né? Mudança que a professora e o diretor da escola do Eric e do Rodrigo aprovam e sabem o tamanho da importância. Faz bastante diferença, né, na vida deles, até porque essas crianças são cidadãos do futuro. Então eles precisam ter essa consciência de sustentabilidade, consciência do agro em si, né, dos setores que são divididos, o agro, né, primário, secundário, é muito importante para eles, sim. É muito necessário trazermos as nossas crianças para dentro do agro, para elas entenderem todo o processo de sustentabilidade e da importância também do agro para a nossa questão, não só da geração econômica, mas também para a questão da nossa alimentação. Ponto alto do dia de campo para as crianças é essa plantação de árvore que a gente vai fazer agora. Quem está comigo é o Eric e o Rodrigo. Queria que vocês falassem, antes da gente plantar, o que a gente vai plantar e se vocês já plantaram alguma coisa antes na vida de vocês? Nós já plantamos. Esse daqui, ó, é o ipê branco. Agora nós vai pôr um pouquinho de terra para depois ir a planta, que aí vai ficar em cerco embaixo. Perfeito, olha, eles já até sabem como plantar. E escuta, enquanto vocês vão plantando, eu vou fazer uma pergunta. O que vocês aprenderam de mais diferente no dia de hoje, com relação ao solo, com relação à água? A plantar e preservar a natureza e a água. Então dá para plantar e preservar a natureza? Sim. É
É muito importante esse trabalho de conscientização sobre as atividades do setor agro brasileiro. E é fundamental que as novas gerações se interessem pelo trabalho do campo e saibam de onde vem o nosso alimento. Agora vamos até a cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, para conhecer um estudo da Embrapa sobre a pegada de carbono na produção leiteira. O objetivo principal da pesquisa foi de levantar a medida da emissão dos gases de efeito estufa para saber quais as ações deveriam ser tomadas para neutralizar as emissões. Vamos conferir. São Carlos, interior de São Paulo, Fazenda Canchim. Foi aqui, num estudo que durou 2 anos, que a Embrapa comprovou que a pegada de carbono na produção leiteira a pasto é baixa. O experimento utilizou 2 sistemas de manejo: o extensivo, sistema de pastejo contínuo com baixa lotação, e o intensivo, sistema de pastejo rotacionado irrigado com alta taxa de lotação. Nós fizemos a emissão de metano entérico, que deu uma medição bastante dentro dos padrões internacionais. A emissão de óxido nitroso dos dejetos foi bem abaixo. E nós medimos também o sequestro de carbono no solo, que foi bastante interessante nesse balanço de carbono. E o resultado final, eu acho que foi a parte mais importante, porque nós constatamos uma baixa pegada de carbono do leite produzido nesse tipo de sistema de produção. A pasto, né, irrigado, com capim, então um sistema de produção bastante tropical, com uma pegada de carbono bem baixa, né? Até mais baixa que muitos confinamentos. Foram utilizadas 24 vacas em cada período de avaliação, totalizando 48 animais em todo o experimento. Todas dentro de cada grupo de genótipo, ou seja, holandês e gersolanda, uniformes em idade, peso vivo, estágio de lactação e produção de leite, com aproximadamente 90 dias de lactação no início de cada período experimental. E nós monitoramos esses animais durante 2 anos, o ano todo, para as emissões de metano entérico, que é aquela emissão vinda do animal, as emissões do solo, o sequestro de carbono do solo e, em paralelo, nós usamos os resultados que nós temos nos experimentos de integração com árvores para a medida do crescimento do eucalipto. E daí já foi um período mais longo, nós usamos medidas de 4 e 8 anos para nós termos a taxa de sequestro de carbono das árvores. O principal objetivo da pesquisa era levantar a medida da emissão de gases de efeito estufa, ou seja, da pegada de carbono do leite, e após isso nós vermos o que nós precisaríamos realizar para neutralizar essa emissão. E a nossa estratégia aqui foi o plantio de árvores. Então, o objetivo principal da pesquisa foi a neutralização da emissão de gases de efeito estufa do leite e essa quantificação da quantidade de árvores. Nós chegamos a valores dependendo se a raça é mestiça, se a raça é pura, se o sistema é extensivo ou se é um sistema mais intensivo, entre 38 até 52 árvores plantadas por animal para abater as emissões na produção de leite. Então, além de ser um leite com baixa emissão de carbono, ainda nós demos um passo além, que foi o calcular o que seria necessário para nós zerarmos, ser uma produção de leite carbono zero. Vale reforçar que os resultados da pesquisa contribuem diretamente com pelo menos 2 das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. A ODS 2, que é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável, e a ODS 13, que é adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos. Mais um estudo positivo da Embrapa, que mostra como a pecuária leiteira pode ser sustentável, contribuindo para a redução e neutralização das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne suína do mundo, responsável pela produção de mais de 4 milhões de toneladas por ano. E com o aumento do consumo interno, a perspectiva é de que a suinocultura no país cresça ainda mais este ano.
Vamos conferir. Uma coisa é certa, a suinocultura no Brasil vem crescendo. Isso porque o consumo de carne suína brasileira está aumentando. Segundo informações divulgadas pelo Boletim do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil deve produzir 4.455.000 toneladas de carne suína em 2023. No ano passado, o volume produzido foi de 4.350.000 toneladas. E quais as consequências disso? Oportunidades para o produtor. Se o consumo interno aumenta, a demanda pela carne aumenta, o produtor pode expandir a produção, né? Então, eu acho que nesse sentido se tem boas perspectivas dali em diante, né? Os problemas que foram vivenciados no último ano, aí, com aumento de custos, até relacionado ao que a gente estava falando, né, com aumento de custo de adubo, que se reflete no custo de produção de milho, de farelo de soja, e, consequentemente, no custo da produção dos animais que consomem dietas contendo milho e farelo de soja, parece que esses problemas estão sendo resolvidos, né? Então, também há boas expectativas nesse sentido. No Brasil, o consumo médio por pessoa aumentou de 16,9 quilos por ano para pouco mais de 18 quilos por ano. Além disso, a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, projeta um crescimento na produção de carne suína de até 3% em 2023. Diante de um cenário tão promissor, fica a mensagem para aqueles que fazem a produção acontecer. Continuar trabalhando duro, firme, né, como sempre fizeram, ficar atento a essas mudanças que acontecem aí, tanto em relação ao bem-estar dos animais, à alimentação dos animais também, né, e as questões ambientais aí que são muito importantes, né. O suinocultor sempre foi muito aberto a receber essas novas ideias, novas tecnologias e implementá-las a campo, né? Então é importante que continue assim. Grande parte do sucesso da atividade acho que vem dessa capacidade dos produtores justamente de incorporarem novas técnicas, novas tecnologias à produção. O sucesso da suinocultura no país realmente se deve à dedicação dos produtores brasileiros, que fazem um trabalho focado na sustentabilidade e bem-estar animal e na produtividade, é claro. E não perca no próximo bloco. A gente pode entender a pecuária como parte da solução ambiental. Então, quando a gente intensifica a pecuária, ela consegue entregar resultado econômico, consegue entregar resultado ambiental, fixar CO2, fixar carbono, que está muito na moda hoje. Então a gente já faz esse serviço a longa data. E isso, a gente muda essas áreas de pastagem e a gente tem resultados muito interessantes da agricultura de grãos pós-pastejo. Agora nós vamos para o intervalo, mas é rapidinho. Fique com a gente que o Agro Nacional volta já. Estamos de volta com o Agro Nacional e você vai ver daqui a pouco. E uma das formas de mostrar o valor, as qualidades do Nelore é justamente mostrar as qualidades da carne dele, uma vez que nós estamos falando de uma raça essencialmente produtora de carne. Claro. E acho que um dos cortes mais simbólicos do Nelore é o cupim, né, Fred? O que diferencia, né? A Embrapa, empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, desenvolve pesquisas com o sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, desde a década de 1980. Vamos até o estado de Goiás acompanhar um exemplo de como o sistema ILPF funciona na prática e quais são os benefícios que ele traz, tanto para o produtor como para o meio ambiente.
Do alto dá para ver melhor. São árvores, pastagens e animais. A Fazenda Santa Brígida, localizada em Ipameri, Goiás, é um exemplo de sucesso com o uso do ILPF, a Integração Lavoura Pecuária Floresta. Um caminho longo percorrido pela proprietária que transformou um cenário de pastos degradados em uma referência no sistema integrado da Embrapa. Era uma fazenda de pecuária e não tinha comida para o gado, então uma coisa assim insana na verdade. Eu perguntava para um, me dizia uma coisa, eu perguntava para outro, me dizia outra coisa. Por fim eu falei, quer saber? Vou na Embrapa. Procurei a Embrapa e ali na Embrapa eu encontrei o caminho que eu precisava para colocar a fazenda na direção certa. O sistema foi desenvolvido pela Embrapa há 30 anos e não é um esquema fechado. Ele pode e deve se adaptar à realidade da propriedade e também do mercado. Inclusive, foi a adaptação ao sistema ILPF que possibilitou que a propriedade abrisse as porteiras para estudantes, técnicos, consultores e representantes do setor agrícola. A primeira parada para quem participa deste dia de campo, organizado pela rede ILPF e outras instituições, é a estação sobre produção agrícola. A escolha das forrageiras se deu primeiro com soja e milho consorciado com a braquiária. Depois, veio a introdução do cultivo de safrinha, sorgo e girassol. Esse mix de gramíneas faz bem ao solo e é a chamada agricultura regenerativa. O resultado, a gente saiu de um solo quimicamente pobre, fomos fazendo essa correção química e, ao mesmo tempo, esse ajuste dessas coberturas, né, que a gente pode chamar de um manejo biológico regenerativo. Então, antes de ter a doença do solo, a gente já começou a trabalhar esse sistema mais amplo. Temos tido um crescimento constante da produtividade agrícola e agora vamos intensificar ainda mais com rotação de pasto no verão para ter pastejo intensivo e não só grão no verão, com pasto de inverno, que é o que a gente tinha até há 2 anos atrás aqui na fazenda. Já na primeira estação, o ILPF deixa uma grande lição. Essa prática da integração, ela aumenta a eficiência do produtor, então vai aumentar a rentabilidade. Quanto mais intensiva for a produção, quanto mais a cultura agrícola produz, mais ela deixa resíduo de fertilidade para a forrageira. E quanto mais a forrageira produz, mais ela vai dar receita com a atividade da pecuária e também condicionar de maneira mais intensa o solo. Então, nesse sistema, quanto mais intensivo, mais sustentável. Para nós, acho que essa é a grande lição da ILPF. Lição que aprofundamos ainda mais passos à frente. Na segunda estação, o assunto foi pecuária. Aqui na Santa Brígida, a gente faz a integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária floresta. Então, essas áreas de pasto estão sempre em constante alteração, certo? E a gente, nessa área específica aqui, nós temos um rotacionado, 84 hectares, com 700 cabeças de gado, ganhando 900 gramas por dia, rodando 2 dias em cada piquete. Pecuária é parte da solução ambiental para o Brasil. Nós estamos num país tropical, a gente tem plantas gramíneas C4 que tem um crescimento vertiginoso, tanto na parte aérea quanto de raiz. Então, a pecuária no Brasil ela faz um serviço ambiental. A gente pode entender a pecuária como parte da solução ambiental. Então, quando a gente intensifica a pecuária, ela consegue entregar resultado econômico, consegue entregar resultado ambiental, fixar CO2, fixar carbono, que está muito na moda hoje. Então, a gente já faz esse serviço a longa data. E isso, a gente muda essas áreas de pastagem e a gente tem resultados muito interessantes da agricultura de grãos pós-pastejo. Segundo estimativas da rede ILPF para a safra 2020-2021, a área ocupada com o sistema no Brasil corresponde a 17,4 milhões de hectares. A tecnologia tem grande potencial de mitigação de gases de efeito estufa e sequestro de carbono pelo solo e biomassa. E sabe qual o principal resultado desse manejo na Fazenda Santa Brígida? O principal resultado é a gente manter uma fazenda com sustentabilidade, ou seja, ela entrega resultado econômico, a gente consegue fazer nesse rotacionado 54 arrobas por hectare, 54,3. A gente consegue fazer 80 sacas de soja, a gente consegue fazer 200 sacas de milho nesse sistema integrado. E o boi vai passeando na fazenda, prestando serviço à agricultura aqui dentro. No próximo episódio, vamos falar de mais 2 estações que aconteceram no dia de campo da Fazenda Santa Brígida.
Parabéns à proprietária rural Marise pela iniciativa em procurar o apoio da Embrapa para implementar o sistema ILPF na sua fazenda. Fica o exemplo e a dica para que outros produtores também possam fazer o mesmo. Agora vamos assistir mais um episódio da deliciosa série Cupim Sabor de Nelore, com um bate-papo sobre a produção de Nelore no Brasil, boa música e uma receita saborosa com esse tradicional corte. Hoje os mestres churrasqueiros Fred Paim e Júlia Carvalho, junto com o músico Yassir Chediak, recebem André Locatelli, gerente executivo da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Vamos conferir. Onde a comitiva esperança chega, já começa a festança. Festança é a gente falar sobre cupim, essa carne tão especial que vai ser apresentada para nós pelo Fred, pela Júlia e o nosso convidado especial, o André Locatelli. Não é, Fred? É isso aí, muito bacana estar entre amigos aqui para falar dessa carne maravilhosa, deliciosa, que a gente vai desfrutar. André, é sempre muito bacana estar com você. Queria que você contasse um pouco da tua história, como é que é. Obrigado, um prazer a gente estar aqui conversando de carne boa, conversando de cupim, conversando de Nelore, né? A minha formação é zootecnia, tá? Eu atuo junto à Associação do Nelore já há 18 anos, né? Eu ocupo hoje a função de gerente executivo lá da associação e a gente faz um trabalho lá de promoção, de fomento da raça Nelore, e uma das formas de mostrar o valor, as qualidades do Nelore é justamente mostrar as qualidades da carne dele, uma vez que nós estamos falando de uma raça essencialmente produtora de carne. Claro. Né? E acho que um dos cortes mais simbólicos do Nelore é o cupim, né, Fred? O que diferencia, né? Exatamente. Que bacana. Fomento é uma palavra boa, né? Porque além de desenvolver a raça, dá fome também, né? E a Júlia vai preparar algo muito especial aí depois, não é, Júlia? Isso, hoje a gente vai fazer um arroz de cupim para mostrar que cupim não é só no churrasco, né? Vamos fazer uma receitinha de panela e tá especial. Muito bom. Então, André, como é que tá o cenário aí do Nelore hoje no Brasil? Que tendências, o que você conta para nós? Fred, o Nelore é a raça que predomina no rebanho nacional, né? A gente estima que 80% do rebanho de corte nacional tenha sangue Nelore. Então a gente pode dizer que o Nelore ele é o grande representante da carne brasileira, né? Seja o Nelore com Nelore, ou seja o Nelore cruzado com outras raças, mas via de regra o Nelore está sempre presente na produção de carne brasileira. E o que determinou essa influência tão grande, essa presença do Nelore no Brasil? Olha, eu acredito que justamente a questão da adaptação dele às condições tropicais, né, a resistência, a produtividade dele que fez esse rebanho crescer, né? Se a gente puxar o histórico lá, a gente vê um registro de cerca de 6 mil animais trazidos da Índia para o Brasil. Só. Então, mas frente ao rebanho nacional hoje de mais de 200 milhões, né, então desses 6 mil ele se multiplicou e com certeza nós temos mais de 100 milhões de cabeças no país, devido justamente a essa capacidade dele de, mesmo em condições adversas, continuar produtivo e eficiente. E mais especificamente, agora de alguns anos para cá, além desse aspecto da rusticidade da raça, a gente tem um ganho de qualidade muito grande, graças ao melhoramento genético, ao trabalho dos selecionadores, dos criadores. O Nelore evoluiu muito na produção não só da quantidade, como da qualidade de carne. Isso é interessante porque, queria até ouvir de vocês, tudo está evoluindo, né? Antigamente você tomava qualquer cerveja e agradava, hoje em dia é só cerveja premium. Vinhos também o brasileiro está aprendendo a valorizar, vinho nacional muito bom. O Nelore está acompanhando essa tendência de uma exigência maior do mercado? Sem dúvida, né? A gente tem inclusive um projeto que se chama Circuito Nelore de Qualidade, né? Que é um projeto de avaliação de carcaças, avaliação da qualidade da carne do Nelore. Esse ano, nós estamos agora em 2019, nós avaliamos mais de 20 mil animais ao longo do ano e mostra que o animal, o Nelore, está chegando ao abate cada vez mais jovem, mais pesado e melhor acabado. E vocês que são especialistas em carne, acho que idade do animal
é um dos grandes pré-requisitos para carne de qualidade, não é isso? Sem dúvida. E é interessante que está cada vez mais precoce, está cada vez mais macio, está cada vez mais saboroso. A gente que vive disso, não é, Júlia? A exigência mudou um pouco, né? Antigamente a gente ia lá e falava, eu quero bife de panela, eu quero carne para grelha. Agora a gente já escolhe, eu quero um shoulder, eu quero um contrafilé, um ancho. Então assim, o cliente mudou, então a carne também tem que acompanhar essa mudança para sempre trazer uma carne de qualidade, um corte especial. Os cortes não são só os brasileiros que estão no mercado agora, né? A gente vê corte americano, corte francês, corte argentino. E, Júlia, o que a gente vai comer daqui a pouco? Vamos preparando aí? Vamos começar a preparar. A gente já está com o nosso cupim ali prontinho, esperando para a gente fazer um arroz de cupim delicioso. Arroz de cupim? Arroz de cupim. O pessoal pensa que cupim só vai na churrasqueira. Não, a gente vai fazer um arroz. Dia que tá chovendo na fazenda, a gente quer comer um cupim também, não precisa acender a churrasqueira. A gente está e tal. falando muito de cupim, eu estou ficando com água na boca aqui, mas a gente ainda não falou sobre a carne do cupim, o corte do cupim, quais são as diferenças em relação às outras carnes. Eu acho que seria interessante o pessoal de casa saber um pouco sobre isso. Ótima ideia. O cupim é uma carne muito interessante, né? Eu digo que em competições de barbecue, que a gente viaja o mundo, a Júlia também, antes o Everest, que era o maior desafio, era considerado o brisket, que é o peito, né? Para mim, o Everest, acima de todos, é a carne de cupim. É uma carne muito desafiadora de fazer. Por isso a ideia de mostrar diferentes maneiras de preparar. Mas eu queria que o André contasse aí pra gente um pouco o que é o cupim dentro do animal. O cupim ele é um músculo no animal específico das raças zebuínas, né? E o Nelore como o maior representante delas aqui no Brasil, que lá na evolução do animal, lá atrás, né, foi um mecanismo evolutivo para preservação da espécie, que é um depósito de energia, uma reserva de energia para o animal enfrentar as adversidades da região, do clima, enfim, da onde ele era criado. Tipo, né? a cocova do camelo. Vamos fazer uma relação parecida com isso. Por isso que ele tem bastante gordura, né? Que é essa reserva de energia. Exatamente. É um músculo com uma peça com bastante gordura, né? Em função disso, por ser um mecanismo de reserva de energia Então, do na animal. época da seca, quando ele era um animal rústico, esse cupim, de certa maneira, provia nutrientes para alimentar o animal durante essa transição de temporada. Assim. Exatamente. Lá no passado é isso. Hoje, acho que assim, nas condições que a gente tem de produção animal efetivamente, isso já, obviamente, perdeu seu efeito, porque a gente fala de uma produção planejada, com foco em produtividade mesmo, então isso não é mais considerado, mas historicamente, dentro da evolução do animal, é isso. Interessante, né? E por isso então que acaba proporcionando uma maciez, uma textura, um sabor tão grande, né? Toda essa gordura entremeada ali, cujo desafio é dissolver todo esse colágeno que vai dar o sabor. Mas é uma carne interessante porque ela não traciona, ela não tem músculo que trabalha, né? Não é um músculo ativo aí que tem trabalho, né? Realmente tem essa função de reserva mesmo. Olha só, gente, o nosso tempo é curto, a gente tem que saborear essa carne e ir um pouquinho para o nosso fogo, para a nossa chama e experimentar esse cupim. Maravilha, então a Júlia vai nos convidar agora? Bora preparar, vamos comer, vamos almoçar, que a fome já está grande. Isso aí. E sim. Preparados? Opa, vamos lá, demais. O cheiro tá bom.
Que maravilha, Bonito, olha hein? que cheirinho bom. Então eu vou servindo aqui para compartilhar com os meus amigos e a minha amiga, enquanto a Júlia conta para relembrar aí o que aconteceu. Mas antes, vejam só, essa salsinha é para você bater sua meta semanal de verdura, entendeu? Tem que ter um verdinho. Ele ficou com uma estética. Você merece o primeiro. Ai, obrigada. Claro, o artista, enquanto vai contando aqui que preparou para nós. A gente fez um cupim bem temperadinho na panela de pressão, a ponto de ficar desfiando, tá super macio. Refogou cebola, alho com arroz e cozinhou com um caldo de legumes e o caldo que sobrou do cupim. Então assim, tá bem saboroso. Tá uma delícia. Tá bonito. André, o que te remete, lembrando, olhando esse prato maravilhoso aqui? Você já comeu algo parecido? Fred, você sabe que a Júlia, eu acho que ela tá ficando especialista no cupim, viu? Porque me lembra, agora num passado recente, esse ano nós fizemos uma convenção de todas as associações Nelore do país. Reunimos todos os presidentes das associações lá em Uberaba para discutir o trabalho a ser feito na promoção, no fomento da raça. Preciso te interromper. Vai. Bom apetite. Continue. Obrigado a todos. E a confraternização, esse é um ponto interessante até. Muitas vezes quando você pensa em fazer um evento mais requintado, um evento de confraternização, você pensa nos cortes mais de grelha, os cortes chamados de mais nobres e esquece do cupim, né? E lá nós fizemos justamente a confraternização com um cupim defumado. Que é símbolo melhor do Nelore do que um cupim bem feito, né? E você sabe que fez sucesso. Pô, tenho certeza. A turma adorou. E foi preparado pela Júlia. Como é que foi a preparação, Júlia? A gente fez o cupim no pit smoker, né, que seria o defumador americano, defumado na lenha de macieira. Muito bom. Mas você parece que tem umas histórias de cupim também, nas suas andanças pelo mundo aí. O meu pai mora em Três Corações, no sul de Minas. E lá perto da casa do meu pai, que é na beira do Rio Verde, tem um boteco, que é o Bar do Ceará. A gente chama de Bar do Ceará. É um boteco, bem boteco mesmo. E quando você entra no boteco... Daqueles de vila. É, bem assim. Quando você entra, tem aquela fumaça toda, né? Aí você entra no boteco, é pequenininho, ele tem um tambor daquele todo amassado, que ele abre assim, e o que ele tem lá dentro? Carne de cupim. Ó. E ele desfia, coloca num pratinho e já coloca na sua mesa. Você fala, não, isso é cortesia da casa. Que legal. Ele já está te viciando, porque... É igual o pipoqueiro da escola, primeiro é grátis. ele faz um cupim que é uma coisa espetacular. E foi ali que eu aprendi a comer o cupim e a degustar e sentir esse sabor, esse aroma também que tem a carne. E você vê que o cupim rompendo barreiras. É o Ceará, no sul de Minas, preparando cupim. Véio. A gente queria continuar o programa, mas o tempo é curto. E eu finalizo tocando uma música para vocês. O rio de Piracicaba vai jogar água para fora. Quando chegará... E esse cupim na panela de pressão desmanchando com arroz e caldo de legumes deixa a gente aqui morrendo de vontade de experimentar. Os mestres sempre surpreendendo a gente com novos preparos desse corte tão versátil, né? E você vai ver ainda hoje. A LPF é uma estratégia de produção que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais dentro de uma mesma área. Pode ser feita em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades. Assim, otimizam o uso da terra e elevam os patamares de produtividade. E chegou a hora de mais um rápido intervalo. Mas não saia daí que o Agronacional volta já. Estamos de volta com o Agronacional aqui na TV Brasil e no Canal Rural. E você vai ver ainda hoje. Portanto, nós estimulamos e muito a que o produtor se organizasse para fazer um trabalho de melhoramento das raças que nós tínhamos, especialmente as possibilidades do cruzamento do gado indiano com o gado europeu.
Agora nós vamos até Caldas Novas, cidade turística de Goiás, acompanhar uma reunião técnica sobre o mercado de carbono e práticas sustentáveis no setor agro. Você vai ver como o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta é importante para neutralizar a emissão de gases de efeito estufa e também para recuperar áreas degradadas. Vamos conferir. Primeiro, uma reunião técnica sobre mercado de carbono. Na plateia, especialistas, produtores e empresas para, juntos, analisarem o assunto. Eduardo Bastos definiu o que é o mercado de carbono e suas potencialidades para o agro. O mercado de carbono ele abre uma chance enorme aqui de agregar valor no produto que o agricultor faz, mas principalmente aumentar a produtividade. Fazer carbono no solo é fazer matéria orgânica é aumentar o potencial produtivo. Então, assim, a gente tem um ganho direto, que é aumento de produtividade, e um ganho indireto, que é poder agregar tanto o mercado de carbono em si, que tem um valor, né, aquele crédito gerado, mas também agregar em produtos que o agricultor vai vender, o agropecuarista vai vender, que podem ter um prêmio no preço por causa do carbono. Em seguida, uma mesa redonda com as principais empresas que atuam nesse mercado. Vanessa Biral, da BR Carbon, Sávio Sardinha, da Future Carbon, e Renato Rodrigues, da Regrow, foram os especialistas responsáveis pelo debate. Eles também explicaram o funcionamento do mercado e a atuação da Verra, uma certificadora para ativos ambientais. Renato Rodrigues falou sobre os principais desafios atuais desse mercado. A metodologia de agricultura dentro da Verra, a gente está falando da VM, né, Verra Methodology 0042, que é a Agricultural Land Management, né, manejo agricultável da terra. Dentro dessa metodologia, a gente tem 6 possíveis intervenções que a gente chama, que são as práticas que a Vanessa colocou, né, que a gente vai precisar mudar a área atual para o novo sistema de produção. Dentre elas tem a integração lavoura-pecuária, né? E aí o nosso grande desafio hoje é como é que a gente incorpora a árvore. Aí, muito bom a Suzano ter entrado para a rede agora. Como é que a gente incorpora a árvore para a integração lavoura-pecuária dentro dessa metodologia, né? Durante a mesa redonda que aconteceu, os produtores que estavam no evento aproveitaram para tirar algumas dúvidas e a adicionalidade no mercado de carbono foi uma delas. A adicionalidade ela precisa ser cumprida, tá, para os projetos se manterem ativos. Então, dentro do aspecto de LPF, nós precisamos provar que aquele sistema ele é adicional às práticas comuns da região. Tá? Então, o LPF, por sua natureza, já é adicional e precisamos, através de dados científicos coletados e alguns estimados, enumerar isso nos projetos para que sejam feitas auditorias, né, e comprove essa efetividade do sistema. Então, a adicionalidade é um elemento obrigatório para os projetos e o LPF se enquadra hoje como um sistema adicional aos sistemas convencionais de uso comum no Brasil. A LPF é uma estratégia de produção que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais dentro de uma mesma área. Pode ser feita em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades. Assim, otimizam o uso da terra e elevam os patamares de produtividade. A gente tem 90 milhões de hectares de pastagens degradadas ou com baixa produtividade. Se a gente recuperar essas pastagens, a gente tem um novo Brasil rural. Ou seja, não precisa derrubar mais nenhuma árvore para a gente produzir. A gente já tem esse Brasil rural na nossa mão. E com o ILPF a gente consegue recuperar, trazer um componente de adicionalidade, ou seja, a gente trazer novas práticas para o sistema que não eram feitas antes e com isso contabilizar o carbono dentro do seu ciclo para poder ter o crédito de carbono em tempo necessário pelas verificadoras. Então é importante a LPF para recuperar, mas é importante também a manutenção do sistema para que esse carbono se fixe e a gente possa rentabilizar em cima dele. De acordo com dados da rede ILPF, há no Brasil aproximadamente 17 milhões e 430 mil hectares, colocando em prática o sistema de produção. Mato Grosso do Sul é o estado que mais utiliza, seguido por Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas, Goiás e Distrito Federal. O evento estimula a disseminação dessa técnica. A gente não quer ficar só na teoria, a gente quer trazer a prática para o produtor e para todo mundo que atua no campo. Então, mesas como essas a gente consegue aproximar quem está no mercado, o dia a dia do mercado, com a teoria e a prática. Então, é bem importante para a gente ter essa troca. Na sequência,
A Rede LPF entregou os prêmios de fotografia e jornalismo aos profissionais que se destacaram com matérias sobre a integração lavoura, pecuária e floresta. Para finalizar, o evento contou com uma homenagem aos 50 anos da Embrapa. Impressionantes esses dados de que há no Brasil 90 milhões de hectares de áreas degradadas ou com baixa produtividade. Ao mesmo tempo, é animador saber que a utilização do sistema IFL pode transformar essa realidade, aumentando a produtividade e contribuindo para a sustentabilidade. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento da raça bovina Girolando, o cruzamento entre a raça europeia holandesa com a raça zebuína Gir. A raça Girolando é responsável por cerca de 80% do leite produzido no Brasil. O patriarca da raça e indicado ao Nobel da Paz, ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, conta um pouco dessa história pra gente. Olha, nós sabíamos que o leite no Brasil tinha que ser produzido com raças mistas, com cruzamentos. E fizemos um esforço grande para que este processo começasse. Agora, o governo não deve, ele, nem fazer cruzamento e muito menos tirar leite. Portanto, nós estimulamos e muito a que o produtor se organizasse para fazer um trabalho de melhoramento das raças que nós tínhamos, especialmente as possibilidades do cruzamento do gado indiano com o gado europeu. E nesse caso, a vaca holandesa com as representações do Gir. Portanto, a minha satisfação é muito grande quando eu vejo a evolução que isso aconteceu. O Dr. Alisson Paulinelli foi quem abriu as portas para que fosse criado o Procruz, o Programa de Cruzamentos Dirigidos, que deu origem ao Programa para a Formação Bovina da raça Girolando. Isso lá em 1978. Ele proporcionou aos criadores de Girolando, aos pesquisadores da época, todas as condições necessárias para que pudéssemos desenvolver uma raça brasileira adaptada ao clima tropical para a produção de leite. Então, ele realmente podemos dizer que é o patriarca do programa Girolando, porque tudo iniciou na época ainda do Procruz lá, quando ele era o então ministro da Agricultura do governo daquela época. Mais de 70% do leite brasileiro é tirado de gado Girolando. E foi uma iniciativa privada, amparada e orientada pelo governo, deu o resultado que nós temos. Somos hoje um dos grandes produtores de leite do mundo com esta vaca brasileira, criada aqui. É um cruzamento que formou a vaca Girolando, a vaca brasileira. Olha, Dr. Alisson Paulinelli hoje, ele é um ícone, né, do desenvolvimento sustentável do agronegócio. E isso para todos os nossos associados e produtores de leite, nós temos ele como um mentor e um estímulo para que a gente chegue aí numa produção de leite autossustentável em breve. Nós sabíamos que o gado puro, por exemplo, holandês, ele exige muito, mas o cruzamento não. O cruzamento nos dá um animal que é capaz de aceita ser estabulado, mas aceita também ter a pastagem natural. E isso é muito importante para nós. A grande maioria da produção de leite no Brasil ainda se faz em pastagens naturais, no sistema tradicional. Agora, que ele está melhorando muito. O exemplo é esse que estamos vendo aqui. Animais de primeira linha. E que vai melhorar mais ainda, eu não tenho dúvida. O Brasil tem condições de competir lá fora. É evidente que o jogo aí, na área econômica, do câmbio e outras coisas, influencia muito. Mas o Brasil hoje tem condições de produzir e exportar leite. A nossa produção leiteira vai, da agora em diante, ter um avanço muito grande. Dificuldade sempre tem,
você passa períodos em que, quando a nossa economia vai mal, também tem reflexo. Quando a nossa economia vai bem, o reflexo é positivo. Agora, esta orientação para que a pecuária leiteira, especialmente essa de cruza, seja cada dia mais competitiva, isto está partindo muito mais do produtor. Ele aprende a se defender, ele é competente, ele está estudando, ele está aprimorando. A agropecuária brasileira hoje, além de alimentar bem melhor a população brasileira, ela está exportando mais de 100 bilhões de dólares por ano. Somos hoje grandes produtores em todas as áreas. Isso é muito importante. Precisamos agora continuar a acreditar e investir na ciência. Olha, nesse ano de 2021, Dr. Alisson Paulinelli foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz, onde nós tivemos aí mais de 396 competidores, que foi uma pessoa que desde das suas atividades profissionais, ele sempre veio desenvolvendo a pecuária leiteira nacional no país. Mas foi, sobretudo, o entusiasmo dos nossos companheiros, quase irmãos, que trabalhamos juntos há quase 50 anos. Que hoje estão vendo os resultados das mudanças, das evoluções, o salto que demos e nos acompanham no dia a dia, tentando ajustar isso, dar as direções, as diretrizes, especialmente as estratégias que a gente tem possibilidade de ajudar ao produtor, aos governos, à iniciativa privada. Quem merece esse prêmio é o Brasil. Não é o Alisson. O Alisson pode ser o representante. Se eles acharam que eu represento, é uma honra muito grande. Mas você pode ter certeza que se nós ganharmos esse prêmio, quem ganhou foi, em primeiro lugar, o produtor brasileiro. Isso é um prazer enorme, fico até sem palavras para falar, que é uma emoção muito grande poder receber a diretoria do Girolando aqui, o Dr. Alisson Paulinelli. Para mim foi uma coisa inesquecível, vai ficar para a história da Fazenda Curral Queimado, Girolando Curral Queimado. E hoje, este gado cruzado que aqui está, temos vacas produzindo 60, 80, 100 e a campeã brasileira de 124 litros de leite por dia. Nada como a gente ter tido a oportunidade de viver mais e ver o resultado. Aquele grupo de empreendedores que eu chamei e entreguei a eles a responsabilidade de conduzir esse trabalho na área de cruzamentos, de melhoramento genético do nosso gado, de fazer raças novas. Aí o resultado. Hoje o Brasil está assustando o mundo na produção de leite e de tudo que ele entra. Um grande exemplo de como a ciência e a modernização da produção rural trazem ótimos resultados para o setor agropecuário no Brasil, ajudando a alimentar o país e o mundo. Esse foi o Agro Nacional, uma parceria da TV Brasil com o Canal Rural. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Mas você também pode assistir ao nosso programa no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. E se você quiser entrar em contato, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e contar pra gente o que você mais gostou desse programa de hoje, qual seria a matéria que você gostaria de ver aqui no ar. Vem fazer o Agro Nacional junto com a gente? Eu te espero aqui na semana que vem. Tchau, tchau!